Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãos. Boa tarde àqueles que nos ouvem. Nós estamos de volta aqui, como nós temos planejado aqui durante esse período. Então nós faremos aqui algumas gravações e nessas gravações nós queremos promover a reflexão bíblica nesses momentos que nós estamos passando. O propósito é de edificar o coração dos irmãos, fortalecer o coração dos irmãos, animar o coração dos irmãos, e nós vamos fazer isso olhando para Deus, olhando para a sua palavra. Preciso aqui sempre, eu sei que os irmãos sabem disso, mas é importante lembrar sempre que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. E isso é importante para nós. Então a Bíblia deve fazer parte da nossa vida, até porque nós a temos como a nossa única regra de fé e de prática. Então é assim que nós, cristãos verdadeiros, pensamos a respeito das Escrituras, como palavra de Deus, onde Deus revela a sua vontade, mostra para nós quem nós somos, mostra como é que nós devemos adorá-lo, andar diante dele, viver na presença do Senhor. E como nós temos falado aqui, ela também deixa muito claro para nós que esse Deus trouxe à existência todas as coisas e ele continua mantendo, administrando, governando todas as coisas de acordo com a vontade dele. Lembrando que não há coisa grande ou coisa pequena que saia do controle de Deus, mas a Bíblia nos ensina que todos os detalhes desse mundo, cada partícula que existe nesse mundo, está debaixo do controle e do comando de Deus. E Deus tem absoluto conhecimento na sua totalidade daquilo que ele criou, desde os seres gigantescos até os seres minúsculos, né, como esse vírus que hoje tem aí assustado a humanidade. Então nosso propósito aqui é de trazer reflexões bíblicas, alguns princípios bíblicos, para nós aplicarmos a nossa vida nesse período que nós estamos então enfrentando aí, que é o período de quarentena. E eu estou falando então esses vídeos agora a respeito da ansiedade, e procurei demonstrar para os irmãos que nesse período, né, que nós estamos aí de quarentena, naturalmente muitas pessoas não estão saindo para as ruas, naturalmente os trabalhos estão sendo fechados, né, empresas estão sendo fechadas, alguns empregos estão sendo perdidos, naturalmente nós vamos ter aí pessoas que não vão estar recebendo todo o seu salário, alguns, né, uma grande parte. Nós também teremos pessoas amigas, os colegas, amigos, parentes, que poderão ser afetados, né, por esse vírus. E nós sabemos que há uma linha, né, há um grupo de pessoas que, se elas forem infectadas com esse vírus, para elas se torna um pouco mais difícil, né? Então, e algumas podendo vir até a óbito. Mas eu quero sempre deixar muito claro para os irmãos, e se vocês perceberem, os irmãos e os ouvintes, em todos os vídeos eu tenho sido bastante repetitivo sobre isso, que Deus reina, Deus governa, Deus dirige todas as coisas. E Deus está no controle desse vírus também. E só vão ser infectados aqueles que Deus assim quiser que sejam infectados. Não sabemos quantos, não sabemos quais pessoas serão, somente Deus sabe, mas vai acontecer de acordo com a vontade dele, e é nisso que nós acreditamos. Nós não podemos abrir mão disso, que Deus não esteja governando. Falei também já em alguns vídeos que os juízos de Deus são consequências dos nossos pecados. Nós não podemos deixar de enxergar isso, que a nossa nação é uma nação que tem pecado grandemente contra Deus. Então, naturalmente, nós não podemos deixar de acreditar, né, que Deus, aquele Deus que puniu nações passadas por causa do pecado deles, também não venha visitar o nosso país
e não venha trazer juízo sobre ele. Então a Bíblia deixa bem claro que as nações, elas são alvos das bênçãos de Deus, mas também podem ser alvos do juízo de Deus. Então nós temos que considerar muito isso. E sempre alertando os nossos parentes, os nossos amigos, né, as demais pessoas, de que elas precisam se arrepender, abandonar os seus pecados e voltar para Deus. Não tem outro jeito. Então nós temos que entender isso. Então nós estamos, já falamos isso, só estou aqui repetindo e estou dando bastante ênfase nisso, porque nós temos que olhar com bastante seriedade esses problemas todos. Então eu tenho falado da ansiedade, eu já disse para os irmãos aqui que, com relação à ansiedade, o que nós não devemos fazer, o que nós devemos fazer e o que Deus faz por nós. Então nós falamos que não devemos permitir que nenhum tipo de coisa na nossa vida venha nos preocupar a ponto de tirar o sono, o apetite, ou aumentar o apetite, ou provocar irritação, qualquer tipo de distúrbio em nós. Então um crente verdadeiro que confia em Deus, ele descansa no Senhor, mesmo ele não tendo resposta para todas as coisas. Como também falamos que o crente verdadeiro, uma mulher piedosa, um homem piedoso, ele se coloca na presença do Senhor, ele faz conhecido diante de Deus as suas alegrias, as suas tristezas, as suas preocupações, as suas necessidades. Em vez de ele ficar em pânico, ele coloca nas mãos do Senhor, e como o apóstolo Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E como o Senhor Jesus tem nos ensinado por meio dos evangelhos, principalmente de Mateus, no Sermão do Monte, no momento que ele está ensinando e discipulando os seus discípulos ali, o Senhor Jesus então ensina para eles que eles deveriam buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, e vamos dizer aqui que aperfeiçoar a comunhão deles com Deus, do conhecimento de Deus, aprofundar, estreitar os seus relacionamentos com Deus, porque Deus sabia das necessidades deles e naturalmente o nosso Pai que está nos céus há de suprir as nossas necessidades. Então, como cristãos, nós agimos assim porque a Bíblia nos ensina e nos ordena a fazer isso. Então, essa é a atitude do crente. Então, nós colocamos nas mãos do Senhor. E, naturalmente, a paz de Deus, que nós não podemos controlar, mas que vem de Deus, ela atua na nossa mente, no nosso coração e nos guardando em Cristo Jesus. Isso é muito importante e isso está aberto para os crentes. Eu quero, nesse vídeo aqui, trazer bastante exortações para os irmãos e dizer que nós devemos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar que essas promessas são nossas. Nós não estamos aqui tratando de um livro que conta uma história, ou conta quem o apóstolo Paulo foi. Ele está falando de Paulo sim, mas ele está mostrando que aquilo que Paulo registra foi aquilo que Deus queria que ele registrasse e ficasse para gerações futuras. Para entendermos que essas bênçãos que veio sobre Paulo também são nossas bênçãos. Aquelas bênçãos que Deus trouxe sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, os cuidados que Deus dispensou sobre ele, sobre o seu povo lá no Antigo Testamento, e a maneira que Deus tem tratado a igreja no Novo Testamento, nós temos que entender que nós fazemos parte disso. E que este Deus da Bíblia é o Deus que está do nosso lado, é o Deus que está lutando por nós, é o Deus que está cuidando de nós, é o Deus que nos ama, é o Deus que nos protege, nos sustenta, nos alimenta, e que esse Deus que nós acreditamos é um Deus que para ele não há impossíveis, não há limites para Deus. Então, nós como cristãos, nós descansamos nisso, e nós cremos nisso. Então, eu exorto os irmãos que creia na palavra de Deus. Olhe para esses textos, estudem esses textos, analisem eles como Deus falando com você. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra autorizada de Deus. Ela é a palavra inspirada de Deus. Ela é a palavra suficiente que vem da parte de Deus para nós. E ela pode confortar, consolar os nossos corações, alimentar o nosso coração, despertar, renovar a nossa alma e nos dar ânimos no Senhor. E ainda devo exortar os irmãos para que olhem para Cristo, toda a obra que Cristo fez. Tenho dado aqui na igreja, tenho repetidamente falado sobre isso. O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele se fez homem, ele tomou sobre ele a nossa natureza humana,
Ele se tornou nosso representante, nosso substituto, levando sobre ele as nossas enfermidades, levando sobre ele o nosso castigo, levando sobre ele a nossa maldição, levando sobre ele tudo aquilo que nós deveríamos sofrer. E Cristo por nós obedeceu perfeitamente a lei. Cristo por nós se tornou servo. Cristo por nós se submeteu a ser julgado por homens, a ser condenado, ser conduzido a uma cruz onde ele foi crucificado. E ali então ele entrega a sua vida fazendo isso por nós. Ele é sepultado em nosso lugar. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e depois de 40 dias foi assunto ao céu, de onde voltará. E com isso então ele anula toda aquela sentença que nós tínhamos, o débito que nós tínhamos com Deus. Ele então anula tudo isso por meio do seu sacrifício. Ele paga o preço em nosso lugar, mas ele também nos enriquece em todas as coisas. Por isso que Paulo diz que na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo começa dizendo que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E na segunda carta do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, praticamente quase que usando a mesma linguagem de Paulo, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o apóstolo Pedro está dizendo isso, que pelo divino poder ele nos deu todas as coisas e que por Cristo Jesus nós somos também herdeiros da promessa do Senhor, de todas as grandes promessas do Senhor. As promessas feitas a Abraão também nossas promessas. Então nós precisamos entender isso. E quando Deus faz a sua promessa a Abraão, Deus jura no próprio nome dele. Os irmãos poderão ver ali a partir do capítulo 15, 16, 17, que há um momento em que Abraão ele vai oferecer sacrifício a Deus, e o texto diz que cai um pesado sono sobre ele. Então, no altar que ele havia erguido ao Senhor, e aonde ele tinha colocado os pedaços de animais ali, fala que uma grande fogueira passa por ele, e ali então Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo para Abraão que ele iria abençoar a sua posteridade. E Deus jura no próprio nome dele que aquilo seria cumprido. Então, como é que nós temos certeza que essas bênçãos são nossas? Por que nós podemos, então, estar certos que se nós, de fato, buscarmos isso de todo o nosso coração e com confiança, elas virão e nos alcançarão? Porque Deus jurou no seu próprio nome. E Deus é fiel a si mesmo. Então nós temos que lembrar disso. Nós temos que abraçar essas verdades. Elas são nossas. A Bíblia está dizendo para nós que Deus fez isso em nosso favor. Em nosso favor. Então, como crentes, nós confiamos nisso, nós descansamos nisso. Nós estamos apegados a isso. Como crentes, nós acreditamos que aquelas promessas feitas aos antigos, elas também nos pertencem, como por exemplo, lá em Isaías 41, o verso 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, essa promessa foi feita para Israel, foi feita para Judá, mas também é nossa promessa. Lembrando os irmãos que é por meio da linhagem de Abraão, né, que as promessas que foram prometidas a Deus vêm a nós por meio de Cristo Jesus. Lembrando que Jesus é um descendente de Abraão. E lembrando então que em Cristo então nós temos essas garantias aqui das promessas feitas também no Antigo Testamento. Então, não há motivo de temor, porque Deus está conosco, não há motivo de assombro, porque Deus é aquele que nos fortalece, não há motivo de desespero, porque Deus é aquele que nos ajuda, não há motivo de pânico, porque Deus é aquele que nos sustenta, e Ele confirma isso com a sua destra fiel. É nesse Deus que nós confiamos. Em Isaías 40, descreve essa grandeza, né, essa beleza da pessoa de Deus, e Deus dizendo então que não há ninguém semelhante a Ele. E lá no finalzinho então
de Isaías 40, é dito assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, e caminham e não se fadigam. Então, essas verdades é minha, essas verdades são suas, essas verdades são nossas em Cristo Jesus. Então, Cristo conquistou tudo isso para nós. Então, nós, como cristãos verdadeiros, a nossa fé está nas Escrituras. As Escrituras é a voz de Deus para nós. Então, quando eu leio essas verdades, eu as abraço porque eu sei que elas me pertencem. Cristo conquistou para mim isso. No sacrifício que ele fez, ele me enriqueceu com essas promessas. E é por meio delas, então, que nós vamos purificando, santificando o nosso coração e, naturalmente, a pureza de Deus, a santidade de Deus começa a fazer parte também da nossa vida. E, naturalmente, nós vamos nos conformando à imagem de Cristo Jesus, conforme está lá, né, em Romanos capítulo 8. Então, irmãos e ouvintes, é importante que nós sejamos crentes de fato. Não é ser um crente nominal. Eu quero sempre dizer para os irmãos e os ouvintes que ser crente não é ser um frequentador de igreja, não é você participar de todos os trabalhos da igreja. Eles são importantes, eles acontecem, mas não é isso. Ser crente é você viver o verdadeiro cristianismo, você viver o verdadeiro evangelho apresentado para nós em Cristo Jesus. É você abraçar essas promessas como sua mesmo. É você crer incondicionalmente em Deus. Depositar toda a sua confiança nele. Descansar totalmente nele. Então eu exorto aos irmãos que leiam as Escrituras, ame as Escrituras, estude as Escrituras, pense nas Escrituras, cante as Escrituras, ore as Escrituras, porque ela é a palavra de Deus, é ela que nos fortalece, é ela que nos anima, é ela que nos encoraja, ela é suficiente para nós em qualquer época, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a situação, é ela que vem e cala o nosso coração, porque ela é a poderosa palavra de Deus, dada a nós. Os salmistas cantaram essas verdades e que também enche os nossos corações aqui de alegria, como nós falamos no primeiro áudio, né, o Salmo de número, por exemplo, o Salmo 46, nós encontramos assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, ou nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então nós, como cristãos, estamos seguros. Por quê? Porque no verso 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É a esse Deus que eu me dirijo em oração. É a esse Deus que eu coloco as minhas dúvidas, os meus medos, as minhas frustrações, as minhas deficiências, as minhas fraquezas. E é nesse Deus que eu sei que virá o socorro. Então nós, como cristãos, precisamos depender disso e crer nisso, nas Escrituras Sagradas. Porque ela é a palavra de Deus e ela é a nossa única regra de fé e de prática. A nossa única regra de fé e de prática. Então, irmãos, esse vídeo eu estou usando aqui para trazer essa exortação, para fazer esse apelo aos irmãos, aos ouvintes, que o que nós temos é Deus, o que nós temos é o Senhor Jesus, é a nossa única esperança, e eu convoco vocês todos, chamo vocês todos a crer nessas verdades que são reveladas na Escritura Sagrada. Ela é para nós, ela foi registrada para nós, então nós temos que nos aprofundar nela, conhecer cada vez mais e conhecer quem é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós servimos. Eu vou encerrando esse áudio,
fiz aqui como uma exortação. Eu vou voltar no outro áudio para nós então falarmos um pouco mais de Filipenses e pretendo então aí encerrar essa série, né, de reflexões sobre a paz de Deus, né, que excede todo entendimento, essa paz que pode dar descanso, dar o controle e trazer harmonia para o nosso coração. Deus abençoe os irmãos e nós vamos voltar em breve já falando mais um pouco sobre Deus. Deus abençoe os irmãos.